Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Lindo esse nosso planeta, não é mesmo? Não é verdade. Mas às vezes eu fico pensando, por que será que de todos os planetas do Sistema Solar foi justamente aqui que a vida se desenvolveu? Será que é por causa do oxigênio ou tem alguma coisa a mais? Preste atenção, pois é justamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai conhecer a importância do nitrogênio para os seres vivos. Vai aprender o que são substâncias orgânicas e o que são substâncias inorgânicas. Vai ver como se prova a presença do carbono e do nitrogênio nos compostos orgânicos. E aprender como se obtém a amônia. Oi, Clóvis! Ô, seu Nelson! Oi! Sabe aquela revista que eu comprei aqui ontem? Tá cheio de coisas interessantes. E, inclusive, por coincidência, sobre aquele mesmo assunto que a gente estava conversando outro dia. Já sei, sobre a atmosfera da Terra. Isso mesmo. Pois eu estou lendo a mesma revista, né? Você viu essa página aqui, ó? Ih, esses dois quando começam a coisa vai longe. Mas a nossa teleaula de hoje está só começando. Mas afinal, que assunto é esse aí que tá deixando vocês tão agitados, hein? O mesmo do outro dia. Lembra quando a gente estava falando sobre a atmosfera dos planetas? Sei, aquela história de que existem elementos químicos nos outros planetas que também existem aqui na Terra. É isso aí. E nessa revista está dizendo que a atmosfera da Terra é completamente diferente da dos outros planetas. Diferente como? O que seu Nelson está tentando dizer é que aqui na Terra existe quase 80% de nitrogênio. 80%? Nossa! E os outros 20%? É tudo oxigênio? Não, não é tudo oxigênio. Tem também argônio, vapor de água e o que mais, hein? É, oxigênio, argônio, vapor d'água e gás carbônico. Oh, gás carbônico! Como é que eu ia esquecer do gás carbônico? Olha o que está dizendo aqui. O nitrogênio é muito importante para nós que vivemos na Terra, porque ele está em muitos compostos que formam o nosso corpo e de muitos outros seres vivos, inclusive as plantas. Inclusive diz aqui que por causa da quantidade de nitrogênio que tem na Terra, a Terra é chamada de mundo do nitrogênio. E que os cientistas espaciais estão procurando outros mundos de nitrogênio para saber se existe vida em outros planetas. É mesmo? Puxa, eu não sabia que o nitrogênio era tão importante assim para a vida. Eu pensei que era o oxigênio, né? O gás que a gente respira não é o oxigênio? Ou será que a gente respira também nitrogênio? O gás nitrogênio também faz parte da respiração dos seres vivos? Ou será que só o oxigênio? Você sabe a resposta? Vamos ver se alguém aqui sabe essa resposta. Por favor, meu amigo, você entende de química? Eu? Não. Não? Mesmo assim, me responde uma pergunta. Você acha que o gás importante para a respiração dos seres vivos é o oxigênio ou o nitrogênio? Bom, eu acho que é o oxigênio. É o que a gente respira, não é? É, mas você sabia que 80% da atmosfera terrestre é composta de gás nitrogênio? Tudo isso? Não sabia, não. E você acha que o gás nitrogênio também faz parte da respiração dos seres vivos, como o oxigênio? Acho que sim, né? Só o oxigênio. Eu acho que só o oxigênio. Não sei, isso não sei. Na verdade, o gás nitrogênio não faz parte do processo de respiração. O gás presente na atmosfera que faz parte do processo de respiração dos seres vivos é o oxigênio. Mas existem muitos compostos no nosso organismo que contêm o elemento nitrogênio. O nitrogênio da atmosfera é uma substância simples, porque é formado de apenas um tipo de átomo, o átomo de nitrogênio. Por isso ele não pode se transformar em outra substância mais simples. E a fórmula do gás nitrogênio é N2. Mas será que as substâncias obtidas dos seres vivos, como plantas e animais, são as mesmas obtidas das rochas? Há pelo menos 200 anos, os químicos já sabiam que as substâncias que nós obtemos das plantas e dos animais, como álcool, açúcar, óleos e gorduras, são diferentes das substâncias que nós obtemos das rochas. As substâncias obtidas das plantas e dos animais foram chamadas pelos químicos de substâncias orgânicas. E as substâncias obtidas das rochas foram chamadas substâncias inorgânicas. As
substâncias orgânicas não precisam ser aquecidas a altas temperaturas para fundir. E, principalmente, todas as substâncias orgânicas são formadas pelo elemento carbono. Carbono? Mas o que tem a ver carbono? É carbono ou nitrogênio que formam os seres vivos? Está chegando alguém que pode responder todas as nossas dúvidas. Pelo visto, ainda estão discutindo sobre a atmosfera dos planetas? Não, nós agora estamos discutindo sobre a atmosfera da Terra. Escuta, Helena, os seres vivos são formados por carbono ou nitrogênio? Zezé, tanto o carbono quanto o nitrogênio são elementos importantes para os seres vivos. Mas eu não entendo uma coisa. Como dá para saber se as substâncias que formam os seres vivos têm carbono e nitrogênio? É fácil, através de experiências. Uma das provas mais simples para mostrar que as substâncias orgânicas têm carbono é queimar a substância e provar que o gás que se forma é gás carbônico. Este gás, quando borbulhado na água de cal, dá uma substância branca insolúvel, que é o carbonato de cálcio. A amônia é uma prova de que a substância contém nitrogênio. Pegue a substância que você quer testar. Corte em pedaços pequenos. Adicione 2 vezes o volume de hidróxido de cálcio. Aqueça fortemente. A presença da amônia fica provada de 2 maneiras. Uma é pelo cheiro. A outra é porque o papel tornassol rosa fica azul. Veja aqui 2 frascos. Um com hidróxido de cálcio e outro com hidróxido de amônio. Vamos molhar pedaços de papel de tornassol em água e colocá-los na boca do frasco. Observe que não acontece nada no frasco de hidróxido de cálcio e que o papel fica azul no frasco de hidróxido de amônio. Isso porque desprende amônia. Bom, quer dizer que sentir o cheiro da amônia é uma prova que tem nitrogênio. Exato. Pelo cheiro característico da amônia, dá para saber que se desprende essa substância. Lembre-se, a amônia é formada por elementos nitrogênio e hidrogênio. Já sei. Se desprende amônia, que é uma substância formada por nitrogênio e hidrogênio, quer dizer que na substância original tem nitrogênio. Exatamente. Outra prova que desprende amônia é o papel tornassol, que fica azul. Isso prova que se desprende uma base. Uma o quê? Uma base. Base. Em química, base é sinônimo de hidróxido. Todas as substâncias que mudam a cor rosa do papel tornassol para azul são chamadas de base. Lembra do hidróxido de ferro? O hidróxido de ferro também é uma base. É a maneira como os químicos chamam todas as propriedades que deixam o papel tornassol ficar azul. Ai, que complicação. Por que não chama logo de amônia de uma vez? Amônia é o nome do composto. Base, o hidróxido, é o nome de um grupo de substâncias que tem a propriedade de deixar azul esse papel. De início parece complicado, mas essas classificações ajudam muito a vida da gente. É como classificar os animais em cachorro, gato, peixe. O cachorro, por sua vez, pode ser pastor alemão, collie, poodle. A mesma coisa com os peixes. Não tem vários tipos de peixe? Tudo bem. Desculpe a ignorância, Helena, mas eu ainda não entendi muito bem essa importância toda do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento presente em muitos compostos do nosso organismo. Vocês já ouviram falar em DNA? Fala uma coisa, você sabe o que é DNA? Não, nunca ouvi falar isso não. Não sei. Primeira vez. É um exame para descobrir a paternidade. O que eu ouvi falar é que é um exame feito para descobrir a paternidade do pai de uma criança, coisa igual. O DNA é a molécula que organiza os compostos químicos no ser vivo. Ela é que dá as ordens de como as substâncias do corpo devem ser organizadas. Por isso, é a substância responsável pela transmissão das características hereditárias do ser humano. E essa molécula é formada por milhões de átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. O nitrogênio também está presente na atmosfera de Vênus e Marte. E nesses planetas, como na Terra, o nitrogênio está presente na forma de substâncias simples. Só que lá, a quantidade de nitrogênio não é tão grande quanto aqui no nosso planeta. Numa das missões espaciais, em 1981, foi descoberto que existe mais um mundo de nitrogênio. É uma das luas de Saturno, que tem o nome de Titã. Ali, a atmosfera tem mais nitrogênio que a atmosfera da Terra.
Mas nos planetas que ficam longe do Sol, como o próprio Saturno e Júpiter, o nitrogênio existe formando o composto amônia. Amônia? Outro dia eu fui no supermercado e comprei um desses líquidos de limpeza e estava escrito que era a base de amônia. Amônia não é esse gás que existe no ar de algum planeta? É Júpiter. Ah, Júpiter. Então, se a gente morasse em Júpiter, a gente nem precisava comprar amônia no supermercado, né? Era só pegar um pouquinho no ar, assim, ó. Ah, sei. Você ia morrer asfixiada. Oh, mas que ideia, Zezé. Mas por que será que tem tanto nitrogênio na atmosfera aqui da Terra? O nitrogênio é um gás muito estável, mas ele reage com o oxigênio do ar quando se faz uma faísca elétrica. Numa mistura de nitrogênio com oxigênio. Forma-se o óxido de nitrogênio. Pode acontecer essa reação no motor de um automóvel, por exemplo. É por isso que o gás do escapamento dos carros tem óxido de nitrogênio, que é um poluente atmosférico. Mas na natureza existe ainda outro modo de transformar o gás de nitrogênio em um composto, sem precisar de faísca elétrica. Qual? As bactérias que vivem nas raízes das plantas transformam o nitrogênio gasoso em amônia. O principal uso da amônia não é nos produtos de limpeza, mas na fabricação de fertilizantes. As plantas precisam de muito nitrogênio, só que elas não conseguem utilizar esse nitrogênio diretamente do ar, e essas bactérias não dão conta. Por isso, o composto mais produzido depois do ácido sulfúrico é a amônia. E aí é que entra a indústria química, transformando o nitrogênio e o hidrogênio na amônia que as indústrias de fertilizantes usam para fabricar os adubos. Mas como a indústria química fabrica a amônia? A fórmula da amônia é NH3. Então, na indústria, eles reagem o nitrogênio com o hidrogênio deste modo. Mas você já sabe que o nitrogênio é difícil de reagir. Então, é necessário que o gás nitrogênio e o gás hidrogênio sejam aquecidos numa temperatura bem alta, comprimindo essa mistura gasosa com muita pressão. Daí é obtida a amônia. Puxa, os agricultores devem sofrer para burro. Já pensou? Trabalhar com o cheiro da amônia todos os dias? Ah, mas eles não devem trabalhar com a amônia diretamente. Não mesmo. Os adubos são feitos com amônia, mas são transformados em produtos sólidos. Ah, bom, agora sim. A amônia é adicionada ao ácido sulfúrico. Daí se obtém o sulfato de amônio, que é um sal sólido. Sal? Peraí, agora eu não tô entendendo nada. Que sal é esse? É sal de cozinha? Não, não é sal de cozinha. Em química nós chamamos de sal todos os compostos que nós obtemos quando um ácido reage com um hidróxido. Sal, ácido, óxido e hidróxido são tipos de substâncias que têm comportamentos diferentes. Mas isso é assunto para a próxima teleaula de química. Mas antes de ir pra frente, nada melhor do que fazer uma revisãozinha. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que a Terra é também conhecida como o mundo do nitrogênio, por causa da grande quantidade desse gás em sua atmosfera, que chega quase a 80%, sendo o resto oxigênio, argônio, vapor de água e gás carbônico. Aprendeu que as substâncias produzidas pelos seres vivos, como as plantas e os animais, são chamadas substâncias orgânicas. E as substâncias de que são feitos os minerais, substâncias inorgânicas. Viu que existem experiências para comprovar a presença de carbono e nitrogênio nos compostos orgânicos. Aprendeu também como se fabrica a amônia e sua importância na indústria de fertilizantes. E viu o que são bases e o que são sais. Agora é com você. Hoje você aprendeu a fórmula da amônia, mas só tem uma forma de você aprofundar todo esse conhecimento. É com a ajuda do seu livro de química. Lá você vai poder exercitar tudo que você viu aqui com a gente na nossa teleaula. Até a próxima!